Te chamam Elohim, te chamam El Shaddai, te chamam disso tudo, enquanto eu te chamo de Pai, aquele que veio atrás de um pecador sem luz, aquele que pra salvar minha vida pagou preço de cruz, aquele que mesmo pregado na cruz não viu nenhum problema, olhou pra baixo, viu meu nome, viu por ele, vale a pena, imagina só minha alegria, quando ao terceiro dia visitar ele na cova e encontrar ela viver. O quê? Isso é que é viver. Me leva além do que jamais pensei. O seu amor é que me faz voar. A liberdade que a todos dá. Tudo que eu quero é você. Não sei se você pulou, mas eu pulei e tô sem fôlego. Essa música é muito legal. Você pode se assentar. Tô cansada. Nós vamos ter hoje um culto especial. Nós teremos o nosso 3x15. 3 pregadores pregando 15 minutos cada um. Eles não podem passar desse tempo, né? Então eu gostaria de chamar aqui... deixa eu respirar um pouquinho, enquanto o Ramon põe as cadeiras aqui. Isso. Então eu gostaria de chamar o Léo. Vem cá, Léo. Cadê o Léo? Aí, Léo, seja bem-vindo. Queria chamar o Ramon também. Aí. E também a Paula. Cadê a Paula? Aí. Então, eu vou estar marcando ali. Quando faltar 2 minutos, eu dou um toque para vocês. 2 ou 5? 2? 2 tá bom? Fechou. Glória a Deus. Boa noite, pessoal. Privilégio poder estar aqui, compartilhar com você algo de Deus, coração de Deus nessa noite. Amém? Responsabilidade grande. Eu gostaria essa noite de... Esqueço disso aqui. Puder orar rapidamente, rapidinho. Oi, mãe, minha mãe está aqui hoje, veio me ver, olha que benção. Minha sogra também, né? Fala, né? Vamos orar, fecha os teus olhos. Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio que temos de estar juntos nesse dia onde as pessoas estão lá fora, buscando um falso Deus, um falso prazer, uma falsa alegria que nós encontramos no Senhor, a verdadeira alegria. Que nessa noite, Senhor, nossos ouvidos espirituais estejam abertos para receber aquilo que o Senhor quer falar para as nossas vidas. Abençoa a minha vida, o Ramon, a Paula, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então, eu gostaria de falar rapidamente sobre atitudes de um cristão verdadeiro. Esse é o meu tema essa noite, porque lá no livro de Tiago, tem uma passagem que diz assim: sede praticantes do Evangelho, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, não faz sentido nenhum, biblicamente, você dizer que tem uma fé e não praticá-la. Não faz sentido você dizer que tem uma fé e não exercer essa fé. Né? É um engano, iludindo a vós mesmos, o texto diz. Né? Então, quando a pessoa ela tem só um discurso, mas não pratica, isso é religiosidade. Né? Isso é muito nocivo, porque a pessoa acha que está fazendo coisas espirituais. Ela passa a vida dela fazendo coisas espirituais, quando na verdade ela não está demonstrando isso na prática. E, além disso, eu vejo assim, né? Quando a pessoa tem só um discurso, mas não desenvolve a sua fé, ela se torna uma pessoa amarga, né? Se torna uma pessoa amargurada. Então é sobre isso que eu quero falar essa noite. Né? É impossível ser um cristão não praticante. Não tem como ser um cristão e não praticar a palavra. E buscando na Bíblia, eu estava lendo, buscando, encontrei um versículo. Eu acredito que o apóstolo Paulo foi
iluminado pelo Espírito Santo, porque ele conseguiu definir num versículo que características são essas. Ele conseguiu definir, quando ele estava ensinando Timóteo a ser um discípulo, exatamente quais são essas atitudes. E nós vamos trabalhar um pouquinho em cima desse versículo, que é 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15. Talvez você já conheça. Se puder projetar aí, por favor, só para a gente ter na tela aqui. Vamos ler, é um texto que diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Amém? Então, esse texto, cada palavra desencadeia um processo. Primeiro, o texto diz que nós nos apresentamos para quem? Para Deus. Então, um cristão genuíno busca desenvolver um relacionamento com Deus. Ele investe tempo, ele gasta energia em desenvolver uma intimidade com Deus. Essa é uma característica de um cristão verdadeiro. Quando o Senhor Jesus diz assim: olha, quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta, ora em secreto, ele está querendo dizer, na intimidade é que você desenvolve a raiz que vai sustentar a tua estrutura, que vai sustentar a tua fé. Amém? Estão entendendo? Então isso é uma característica de um cristão verdadeiro. Alguém que investe tempo em desenvolver um relacionamento com Deus. Segunda coisa, aprovado. O que significa aprovado? Significa que nós não podemos nos apresentar para Deus de qualquer jeito. Deus tem parâmetros, sim ou não? E esses parâmetros não vão mudar. Porque Deus ama incondicionalmente. Mas amor é diferente de aprovação. Deus ama, mas tem coisas que Ele não aprova. Não é verdade? Tem um texto na Bíblia, muito interessante. Tinha um rei na Babilônia que chamava Belsazar. Um dia ele resolveu fazer uma festa e utilizar os utensílios do templo naquele banquete. E isso desagradou o coração de Deus. E Deus resolveu aparecer naquele lugar de uma forma muito peculiar, né? Apareceu uma mão, escreveu na parede assim, ó: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E o rei ficou abismado com aquilo, com aquela manifestação, mandou chamar o pessoal para interpretar. Ninguém conseguiu interpretar e Daniel interpretou. E Daniel interpretou o que estava escrito, dizendo assim: olha, isso quer dizer, pesado foste na balança e achado em falta, ou seja, reprovado. Naquela noite ele morreu e o reino dele foi dividido em 2, reprovado. Então, a vontade de Deus é aprovar, amém? Mas nós estamos sendo avaliados, pode ser que Ele reprove. Um cristão verdadeiro busca a aprovação de Deus, amém? Mais uma coisa, obreiro. Deus quer que a gente seja obreiro. Isso não tem a ver com cargo, não tem a ver com colocar um terno e uma gravata, tem a ver com serviço, tem a ver com ser alguém ocupado no reino de Deus, tem a ver com ser útil, envolvido, produzir algo para a eternidade. Isso é que Deus quer de um cristão verdadeiro, que a gente seja obreiro. Muitas pessoas hoje, e eu conheço, talvez você conheça também, estão nos consultórios psiquiátricos, médicos. E essas pessoas, apesar de terem bens, essas pessoas não encontram sentido para as suas vidas. Por quê? Eu me arrisco a dizer, porque elas não servem. Elas não produzem algo de útil. Elas não produzem algo para a eternidade. Então a vida delas não tem sentido. Além disso, quando você se envolve, quando você serve, você descobre que o seu problema é genuíno, mas tem pessoas com problemas muito maiores que os seus. E aí, ao invés de reclamar, você vai agradecer. Quando você se envolve, ao invés de você murmurar, e ao invés de você se fechar na sua situação, você vai dizer: Deus, a minha situação é difícil, mas a situação do meu irmão é muito pior. E você, às vezes, mesmo naquela situação, alguém vai dizer: irmão, você podia orar por mim? Você vai dizer: eu? Mas olha como eu estou. Mas é você mesmo que Deus quer usar. Serviço. Obreiro, serviço.
Mais uma coisa, não tem do que se envergonhar. Um cristão verdadeiro, ele produz testemunho. Ele tem testemunho. Ele não produz vergonha nem para si, nem para quem está ao redor dele. Então ele cuida do casamento, ele cuida com o que fala, como o pastor falou aqui recentemente, cuida das suas redes sociais. Por quê? Porque o testemunho fala muito mais alto que o discurso. E as pessoas lá fora, elas querem ver, além do discurso, a nossa vida. Se a nossa vida condiz com a palavra que a gente prega. Amém? E por último, maneja bem a palavra da verdade. Não tem como ser um cristão verdadeiro sem conhecer a palavra de Deus. Sem investir tempo em Deus. Conhecer a palavra de Deus tem a ver com ler, entender, buscar revelação, memorizar e pregar. Manejar bem a palavra também significa pregar. Conhecer, mas também falar. E por último, não menos importante, mas é um foco que eu queria dar, nessa primeira palavra que está escrita ali. Apresenta-te, ou procura apresentar-te. Um cristão verdadeiro, ele se apresenta para Deus. Tem a ver com voluntariedade. Tem a ver com um desejo interno que se transforma numa atitude diária de dizer assim: Deus, eis-me aqui. Deus, eu estou aqui. Sem ser pressionado por ninguém. Pelo pastor, pela igreja, pelos líderes. Não, algo que vem voluntariamente. E é claro que Deus depende só dele mesmo. Não é verdade? Mas, como ele escolheu a igreja para representá-lo aqui nessa terra, ele precisa de pessoas assim. Ele conta com pessoas assim. Pessoas que se apresentam. Pessoas oferecidas. Porque quem faz a coisa acontecer na igreja são os oferecidos. Sabia disso? São os oferecidos, no bom sentido, né? Os oferecidos, né? Interessante. Quando Davi enfrentou Golias, ele não tinha experiência. Ele tinha experiência com o leão, tinha experiência com o urso. Mas ele não tinha experiência. E o desafio para ele era muito maior. Mas o que ele falou? Eu estou disposto a enfrentar esse gigante. Né? E olha como é que é o processo. Quando ele fez isso, Deus o honrou e ele se tornou rei. Interessante, né? Jesus diz assim: eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Elas ouvem a minha voz e me seguem. Boi e vaca não é assim. Tem que tocar. É ou não é? Ovelha não precisa tocar. Ovelha ouve a voz do pastor e... Por quê? Porque essa é a natureza dela. A natureza da ovelha é voluntária. Ela não precisa ser empurrada. Quem é a ovelha de Jesus aqui? Né? Então você não precisa ser empurrado. Você voluntariamente se oferece. Eu queria perguntar isso essa noite, né? Se você tem sido assim. Se você tem se oferecido. Se você tem falado assim: Deus, conta comigo. Se você tem tido essa disposição, não precisa responder, tá? Mas se você tem tido essa disposição de ocupar algum espaço, nem que seja na intimidade com Deus. No corpo de Cristo, não existe membro, não existe órgão inútil. Sabia disso? Todos nós fomos chamados para funcionar. No corpo não existe amígdala. Né? Para que serve a amígdala? Eu sei, né? Para inflamar. Porque você vai lá e o médico fala: tira esse troço. Né? Apêndice, né? Não, no corpo de Cristo todo mundo foi feito para funcionar, para ser útil. Então, olha que interessante, o mesmo Davi, tempos depois, quando já era rei, ele passou por um processo de crise espiritual, porque ele pecou em adultério. E nesse processo de crise espiritual, ele escreveu alguns salmos. E num desses salmos, o Salmo 51, ele escreve assim:
Senhor, ele ora assim, né? Senhor, renova na minha vida 2 coisas: a alegria da salvação, e me sustenta com um espírito voluntário. 2 coisas que ele tinha perdido: a alegria da salvação e a voluntariedade, ou seja, a disposição de fazer as coisas para Deus sem ser pressionado, sem ser amarrado. Ele tinha entrado numa rotina espiritual. Primeira coisa que ele ora: Deus, me dá a alegria da salvação de novo, e a disposição de fazer as coisas para o Senhor, porque eu perdi isso. Então eu quero isso de volta. Olha que importância. Então essas coisas é que movem a gente. Quando você se dispõe, quando você se apresenta para Deus, isso dá sentido para a nossa vida. E está de acordo com a vontade de Deus. É da maneira que Deus quer que a gente viva. Então, a gente é um cristão verdadeiro quando a gente pratica isso. Tudo aqui que está nesse texto. Tudo aqui que está nesse texto. Mas, principalmente, um espírito voluntário. Porque daí, de dentro para fora, daqui para lá, nós vamos impactar essa cidade. Daqui para lá, nós vamos resgatar almas para Jesus. Porque nós vamos, através do nosso testemunho, mostrar que Deus tem a solução para os problemas. Deus tem a solução para a depressão. Deus tem a solução para os vícios. Deus tem a solução para o problema dessas pessoas. Amém? Deus abençoe. Era isso que eu queria falar nessa noite. Boa noite, gente. Tudo certo aí, não? Olha a tua aguinha aí. Não, a minha tá ali. Obrigado. Gente, que alegria estar aqui com vocês. Que alegria servir nessa igreja. Que alegria vir todos os domingos aqui e saber que a gente Deus marcou um encontro com nossas vidas aqui. E quando eu venho e sento para ouvir alguma palavra, eu peço para Deus me tirar da zona de conforto e me colocar na zona de confronto. Para a gente partir para uma mudança, para a gente partir para algo novo, a gente tem que se colocar na zona de guerra, tem que se colocar na zona de confronto, né? E hoje eu trouxe um outro pastor também com a gente, que é o pastor Chaves. Solta a fala aí do pastor Chaves aí para mim, por gentileza. Chaves, olha só que eu tenho, um rifle de brinquedo. Eu também tenho um rifle, olha. Ah, sim, isso aí é uma vassoura. É o que pensa, parece vassoura porque é um rifle disfarçado de vassoura porque era de um espião, é por isso. Ah, é? Puxa, mas que está bem disfarçado está, hein? Deve ter custado um dinheirão. Chaves, e se a gente brincasse de Guerra da Independência? E chegava e tinha o meu rifle e você tinha o seu. Então quando eu chegava, você pegava Tá, falou e disse. Então eu era o Dom Pedro. E eu era a Anhanguera. Sim, então vamos a lutar, vamos lá. Ai, você me acertou na Eu perna. vou pro meu palácio, digo, pro meu refúgio. Você está cercado, Chaves. É melhor que se renda. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Bom, foi você quem pediu. Show de bola, show de bola. Eu tava assistindo esse episódio aí pela, sei lá, centésima, milionésima, quadragésima, désima, tudo ésima, aí a soma aí do zésima. E vocês estão me ouvindo aí? Então, toda vez que eu assisto esse troço aqui, eu dou muita risada. Só que essa frase aí, quando eu assisti por essas ésimas vezes aí, me chamou mais atenção. E me levou
a Romanos 6:11. Projeta aí para mim, por gentileza. Romanos 6:11. Boa. Assim, dessa mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos em Cristo Jesus. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Ô, gente, aqui sim, tá bom? Ah, tá. Peguei embaixo. Esses dias que a gente está vivendo, do calendário, o pessoal festeja a festa da carne, certo? Aonde o que mais se faz propaganda é de camisinha, correto? O que mais se faz propaganda é de incentivo ao alimento da carne, é incentivo de morrer para o espírito, não de morrer para a carne. Eles festejam a vida da carne, é diferente. Você vê que as contas não batem. E para exemplificar isso, vamos colocar aqui duas pessoas, uma pessoa sendo a pessoa espiritual e uma pessoa sendo a pessoa carnal. Um exemplo clássico, colocando no modo físico, não é? Eu, quando eu cheguei aqui em Curitiba, gente, eu pesava 103 quilos, parecia do Chaves aqui, eu era seu barriga fácil. E a pessoa que olhava para mim, o que ela via? Via uma pessoa que comia pra caramba, 3 hambúrguer, uma pizza. Hoje em dia comprava uma pizza gigante, 16 pizzas, matava tudo em casa. E não sobrava nem pro cachorro, nem as batatinhas palha ali que fica naquela pizza de estrogonofe, não sobrava. Mandava tudo, às vezes sobrava aquele monte, eu tacava ketchup no meio, comia tudo. Não deixava nada. Não passava em branco. Eu não dava faia nisso, eu era bom de garfo. E eu era alimentado de todo quanto é tipo de besteira. Tudo quanto é tipo de besteira. E eu não cuidava do meu corpo. Não cuidava do meu corpo. E isso resultou nos 103 quilos que eu tinha, certo? Hoje eu já ganhei uns quilinhos a mais, mas se você fosse pegar minhas fotos de novembro, por exemplo, que eu tava fino pra caramba. Eu passava de lado assim, qualquer vãozinho. Hoje já não passo mais, fica, pelo menos o peito aqui dá aquela raspadinha assim. Mas em novembro eu passava, te juro que eu passava, veja lá no meu Instagram pra você ver. E, porque foto assim a gente tem que postar no Instagram, né? Quando a gente tava bonito. E nesse tempo o que? Eu vim aqui, corria na esteira, cuidava e me alimentava bem, legumes, salada, sei que é ruim, gente, sei que é ruim pra caramba, não é bom não, não é bom, só que é bom, entendeu? É bom, mas não é bom, entendeu? E o resultado disso, depois de um tempo, foi que a minha saúde, o meu fôlego, o meu vigor, estava bem. Eu estava bem comigo mesmo, acordava, às vezes quando eu estava naquela época lá do fofão, eu subi uma escadinha, eu já estava bufando, parecia velho de 120 anos, se o Noé lá construindo a arca lá, mas sem aquele vigor, óbvio. E quando eu emagreci, quando eu comecei a cuidar da minha vida, cuidar do meu corpo, as coisas começaram a mudar. E aí que vem a pergunta: qual pessoa a gente tem alimentado? A pessoa da carne, que come qualquer tipo de besteira, que aceita qualquer tipo de coisa que vem para a sua vida, qualquer coisa passa na internet, está lá, zoião atento, mas tempo para ler a Bíblia não tem, tempo para orar não tem,
Tempo para orar, nossa, tô cheio de coisa. Aí você chega na casa da pessoa para visitar ela está no Netflix. Nossa, que coisa legal, né? Produtivo. Ou a gente está alimentando a nossa pessoa espiritual. Comida saudável, dieta em dia, exercício físico. Gente, pelos frutos se conhecereis a árvore, correto? O meu fruto, na época do Balofa, era sem fôlego, sem energia, sem vigor, sem gás, sem ânimo, acordava cansado, dormia cansado, acordava cansado. Era uma vida até triste assim, porque a gente só vivia base de Monster. Aí tive que viciar no Monster para dar um gás a mais. Hoje eu estou à base de Monster. Corta. E não era legal. Esse era o fruto que eu apresentava. Quando eu mudei as minhas atitudes, mudei os meus hábitos, eu comecei a apresentar vigor, eu comecei a apresentar energia, eu comecei a apresentar ânimo. Qual é os sintomas que você tem apresentado? Quais são os sintomas que você tem apresentado? Eu acho que vale a pena a gente parar um pouquinho e começar a refletir. O que tem entrado na nossa vida? O que a gente tem aceitado entrar nesses olhos aqui? O que a gente tem aceitado entrar nesses ouvidos aqui? Aonde nossos pés estão indo? Aonde nossos pés estão levando a gente? Se é para alimentar a pessoa carnal ou se é para alimentar a pessoa espiritual? Ei, está na hora da gente acordar. Está na hora da gente abrir nossos olhos e começar a enxergar além. Começar a enxergar que há sinais da volta de Jesus Cristo. Está na hora da gente começar a olhar o amanhã. Está na hora da gente parar e falar: ei, que exemplo eu estou deixando? Quais são os frutos que eu tenho deixado para as outras pessoas usufruir? Porque fruto é aquilo que você come, certo? Então, igual, lá no terreno lá de casa tem um tanto de árvore lá. Pocã a gente rouba do vizinho. Corte de novo. Limão, laranja, tem essas árvores lá. Os temperinhos ali que a Carla planta. E a gente vai lá, pega e usufrui daquilo ali, usufrui daquele fruto. E qual fruto que a gente tem deixado para as pessoas usufruir? Será que a gente tem deixado fruto de vida? Será que a gente tem deixado fruto espiritual? Fruto que a pessoa pode pegar e comer e falar: cara, eu me sinto bem. Qual que tem sido o nosso passo? Aonde a gente tem ido? Está na hora, gente, da gente começar a olhar a geração que vai vir. E vai vir com sangue nos olhos, em nome de Jesus. E falar: cara, eu quero deixar para essa geração, eu quero deixar para o meu filho, eu quero deixar para o meu sobrinho, eu quero deixar para o meu neto, eu quero deixar para a minha sobrinha, eu quero deixar para todos esses um exemplo, um fruto de vida eterna. Um fruto que quando ele usufruir, uma herança que quando ele usufruir, isso vai levar ele à eternidade. E isso também, queria passar algumas fotos aí. Está acontecendo nesse exato momento lá no CT do Leandro, lá no Braves, o nosso primeiro retiro de adolescentes. Vim correndo para cá, acabando aqui vou correr para lá de novo. E esse é um momento ontem, sou chorão, tá? Onde a gente plantou na vida deles a importância do devocional, a importância deles se alimentar de maneira saudável, mas para a pessoa espiritual. E muitos ouviram a voz de Deus, muitos anotaram ali palavras, muitos têm sido impactados. Gente, a gente só está lá um dia, só está um dia.
Quando a gente nos expõe na zona de confronto e deixa ser confrontado, deixa ser mudado pelo Espírito Santo, as coisas vão acontecer. As coisas acontecem e às vezes a gente não precisa, é só se pôr lá. E esse aí é um momento lá na pedreira, paisagem linda pra caramba, onde a gente fez lá o nosso devocional. O devocional a gente começou lá fazendo 10 minutos. Eu falei, ó gente, 10 minutos, vamos ali fazer cada um o seu tempinho, cada um o seu cantinho, sozinho, particular, individual. E as coisas começou a fluir, ficaram 25 minutos, queria ficar mais, eu falei, não, vamos embora, a gente tem que descer daqui, que senão o escuro vem à noite, aí a gente se perde no meio do mato. E isso, eles estão dizendo não ao carnaval, não ao alimento da carne, só que eles estão falando sim ao alimento do Espírito, eles estão falando sim à vida eterna, eles estão falando sim aos frutos do Espírito. E isso aqui, gente, isso aqui vai ecoar por toda a vida deles. Esse momento aqui, esse dia, terça-feira, quando a gente sair de lá, terça-feira, quando eles chegar na casa deles, pais que estão aqui, profetiza o seu filho mudado, profetiza o seu filho com atitudes novas, atitudes que representam ser uma cópia de Cristo, atitudes que representam um homem espiritual, uma pessoa espiritual, deixando frutos para a próxima geração. Gente, ore por nós, estamos lá no retiro, tem muita coisa para acontecer lá ainda, mas já temos visto a mão de Deus. Amanhã eu vou afogar uns 2, 3 lá no barro, mas não dá nada. E Deus abençoe todos vocês, tamo junto. Boa noite. Quero dizer que eu vou continuar a palavra do Ramon. É engraçado, até me perguntam, mas vocês combinam tema? Não, ninguém sabe. Hoje eu contei, o Léo me contou e eu contei a minha. Mas a gente não sabe, e eu vou falar um pouquinho do que o Ramon falou. Eu quero te perguntar, que é uma frase que está permeando meus olhos, minha mente há muito tempo. É onde estão os teus olhos? Ele falou sobre isso. Onde estão os teus olhos? E eu sei que eu vou pregar para mim, né? A gente sempre prega para a gente. Porque a Bíblia fala lá em Mateus, se você quiser, depois eu te passo, porque tem várias referências, mas Mateus 6, desculpa. Jesus falou sobre os olhos. E ele falou que os olhos são a candeia, e que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre a nossa vista, o nosso olhar, ou então a nossa visão. E eu quero te perguntar, onde estão os teus olhos? Porque se você tiver olhos bons, ou seja, você olhar da maneira correta, todo o teu corpo, e aqui substitui o teu corpo por vida, será bom. É isso que Jesus falou. Então, os nossos olhos vão determinar o nosso futuro. Amém? A nossa forma de encarar a vida vai determinar o que vai acontecer e como vai ser o seu futuro. Deus, claro, que determina o nosso futuro, mas o reino de Deus, quero falar um pouquinho sobre o reino de Deus. A Bíblia fala que quando Jesus veio, e quando João Batista anunciava Jesus, ele falava, o reino de Deus é chegado. Então, Jesus veio, morreu por nós, e quando nós recebemos a Jesus, nós fazemos parte do reino de luz, amém? O reino de Deus. E esse reino tem regras, ele tem linguagens, ele tem leis, e uma dessas leis é a fé. Abra comigo lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Se você não sabe o que é fé, você vai aprender agora, olha lá. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se vê, que não vemos. Essa é uma das linguagens do reino de Deus. O reino de Deus é um reino de fé. O reino de Deus é um reino sobrenatural.
não é um reino natural. Amém? Então, diante disso, nós precisamos entender o quê? Que existe uma dicotomia, né, no reino de Deus. Ou você está de um lado, ou você está de outro. Vou ler mais um versículo. Meu marido falou, não lê muito versículo, mas gente, não dou conta. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Pensa que é fácil, tem tempo. 2 Coríntios 4, 18. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é passageiro, transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, nós precisamos tomar uma decisão todos os dias na nossa vida com Deus. A partir do momento que o Espírito Santo habita em nós e que nós servimos a Deus, nós precisamos tomar uma decisão. Como eu vou enfrentar? Como eu vou olhar? Eu vou olhar para o natural ou eu vou olhar para o sobrenatural? Eu vou olhar para a circunstância ou eu vou olhar acima da circunstância? Eu vou olhar para o problema ou eu vou olhar para o Deus que tem a solução do problema? Para onde estão os teus olhos? Onde você tem olhado? Uma pergunta que, como Deus ministrou, né? E Ele tem ministrado isso em mim, toda hora eu penso, onde está teu olho, Paula? O que você está olhando? Você está olhando o problema ou você está olhando o que está acima do problema? Claro que não é fácil, mas a gente vive pela fé, não é verdade? Não é isso que a Bíblia fala? Então vamos lá, pensa comigo. Como é que o mundo foi criado? Hebreus 11:3 diz que o mundo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir daquilo que não existia. Quantos mundos criados pela palavra você conhece? Eu conheço esse aqui, está na Bíblia. Vamos mais. Você lê na Bíblia a história do povo de Israel. Estão lá, escravos no Egito, de repente Deus manda Moisés, Moisés vai lá, liberta o povo, e aí eles estão diante do mar, e o que acontece? O mar abre. Quem já andou no mar, no meio do mar, em terra seca? Eu nunca andei. Quem andou pelas águas, sobre as águas? Só Pedro. Quem bateu numa rocha e saiu água? Eu também não ainda. Um dia eu vou tentar. Será que dá? Então, Deus é o Deus de milagre. Então, ou nós cremos que Deus é um Deus de milagre, ou nós estamos dizendo que a Bíblia é mentira, é história. Mas Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, todos os dias, nas nossas vidas, nós precisamos decidir para onde que nós vamos olhar. Em quem nós vamos crer? Nós vamos crer no problema ou nós vamos crer na solução? Nós vamos crer que Deus pode curar sim? Ou Deus, não, isso aí é coisa lá do passado, Deus não cura. E às vezes, nós experimentamos milagres de Deus. Isso nem estava aqui na palavra. Mas nós esquecemos deles. Agora pensa rapidinho. Você já teve um milagre de Deus na sua vida? Levanta a mão se você teve. Uma cura, sei lá, você orou, você estava tendo pesadelo e aí não teve mais, enfim. A Bíblia fala que a nossa fé, ela deve ser como uma fé de uma criança. E eu lembro, minha mãe está aqui para comprovar, eu fui para a igreja com 4 anos de idade. E eu tinha 7 anos, eu tinha muita crise de bronquite, muita. De falta ao ar, não tinha, naquela época não tinha inalador. Então, quantas vezes, depois você pergunta para ela, me levaram correndo para o hospital, porque eu não tinha ar. E eu com 7 anos comecei a declarar que eu ia ser curada da bronquite. E eu lembro que eu cantava uma música que falava assim, o pecado venceu, a morte venceu, a doença derrotou, aleluia, derrotou. E eu falava, Deus, eu vou ser curada.
pergunta quantas crises de bronquite eu tive dos meus 7 anos até hoje. Nenhuma. Obrigada, pastor, pela pergunta. Não, nenhuma. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus que cura. O mesmo Deus da Bíblia é o mesmo Deus de hoje. É o Deus de milagre, é o Deus do sobrenatural, é o Deus que age, é o Deus que fala lá em Efésios 3:20, que preparou todas as bênçãos para a gente. É o Deus que em Mateus 28 diz: toda a autoridade me foi dada. Ele já tinha ressuscitado, eu tenho poder. Deus falando, né? Jesus. Ele tem o poder. Amém? Então, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, eu não estou falando que a vida é fácil. Por quê? Se você for lá no Salmo 34:19, diz lá que Deus levanta o justo todas as vezes que ele cai. Então a gente passa problema? Passa. Só que a gente tem Jesus. E às vezes a gente esquece do principal. A gente tem aquele que sabe o final. Apocalipse não diz que ele é o alfa e o ômega, o começo e o fim. O problema é que a gente vai passar, ele já sabe. E ele já sabe o final dele também. Ele já sabe porque ele já venceu. E aí, o que acontece? A gente muitas vezes esquece que o poder de Deus, primeiro, o poder de Deus é o Evangelho. Está lá, Paulo falou, porque o Evangelho é o poder de Deus. Então, sabe onde está a resposta para a gente? Está aqui, ó. 2 Crônicas 16, versículo 9, diz assim: quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra, para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Coloque o seu coração nas mãos dele, e ele vai se revelar poderoso. Está na Bíblia, sou eu que estou falando, não. Então, todos os dias nós temos essa escolha. Ou a gente decide olhar e elevar os nossos olhos, como diz o Salmo 121, elevo os olhos aos montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ou a gente decide olhar para o mar revolto, problema. E eu estava pensando, até falei para o Leonardo hoje, quando eu estava pregando para ele, foi minha primeira multidão hoje, que às vezes a gente tem uma visão errada, né, do reino. A gente fala, poxa, mas então a gente tem que ser muito próspero, né? Porque Deus, eu creio que Deus quer nos fazer próspero, claro que quer. Mas prosperidade não é só finança. Quem fala tudo isso aqui, e a gente vai ler mais um texto que foi Paulo que escreveu. Olha lá, 1 Coríntios 2, é o último, tá? 4 e 5. Olha o que Paulo fala. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Deus, é o poder dele que leva a gente. Só que Paulo estava onde? Quantos carros Paulo tinha? Quantas mansões Paulo tinha? Vê que eu sou meio, né? Paulo estava preso, gente. Paulo estava sendo açoitado. Paulo estava sendo perseguido. Sabe por quê? Porque ele sabia que isso era o poder de Deus nele. Não importa a circunstância, não importa o que a gente tem, o que a gente deixa de ter, importa a nossa vida sobrenatural com Deus. Importa o quanto você vai crer naquilo que Deus falou a seu respeito. Amém? E isso é uma crise que a gente passa todo dia. Vocês acham que não? Só eu que passo essa crise?
olho o problema e falo, ai, vou desanimar. Ah, não, a Bíblia fala que não, é melhor não posso desanimar não. Vamos lá. Eu não sou daqueles que retrocedem, né, diz a Bíblia. Então, o reino de Deus é chegado. O poder de Deus está disponível para aqueles que têm o Espírito Santo. E o poder de Deus baseado naquilo que Deus falou. É por isso que você precisa conhecer a Bíblia. É por isso que a gente precisa conhecer o que Deus tem a nosso respeito. O que Deus espera de nós? Que a gente viva aquilo que Ele já conquistou. Que a gente viva isso aqui, ó. E aí entro no que eles falaram, né? Porque vai se completando. Nós precisamos crer na palavra. Nós precisamos pegar essa palavra e falar, eu vou cumprir. Eu estou com sede agora. E é verdade, estou mesmo. Mas, se eu ficar só olhando para essa garrafa e não tomar, vai passar minha sede? Vou ficar com mais sede, eu acho. Então, quando a gente não toma posse daquilo que Jesus falou, quando a gente é ouvinte, mas a gente não é praticante, quando a gente não vive em conformidade com a palavra de Deus, a gente fica assim, olhando para a água, com sede. Mas quando a gente toma posse e fala, Senhor, eu quero viver no sobrenatural. Senhor, eu quero viver além. Eu quero viver confiando 100% naquilo que o Senhor falou. Porque Deus não é homem para mentir, amém? E eu queria te convidar agora a fechar os teus olhos. Porque se existe algo que a gente pode fazer diante de Deus, é abrir a nossa boca e falar. Paulo fala assim, criei, por isso falei. Então eu queria que você, se você quiser ficar sentado, pode ficar. Se você quiser ficar em pé, você pode. Mas eu queria que você abrisse a sua boca e começasse a orar e a declarar as palavras de Deus. Igual eu fiz quando eu era criança, e hoje às vezes eu me perco nisso. Eu falo, Deus, por que até agora eu não declarei a verdade? Eu ficava para cima e para baixo declarando que Jesus ia me curar, e Ele curou. Porque a palavra de Deus tem poder. Então abre os seus lábios e fala, Senhor, me ajuda, se você precisa de ajuda, Senhor, me ajuda a crer na Tua palavra. Me ajuda a viver um nível diferente do que eu estou vivendo. Me ajuda a viver no sobrenatural, a olhar para o Deus de milagre, o Deus que faz cego ver, que faz surdo ouvir. O Deus de poder da Bíblia, o Deus de milagre da Bíblia, é o mesmo que nós servimos hoje. O Espírito Santo está sobre nós. É o Espírito de Deus, é o Espírito de poder de Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos, Paizinho, que o Senhor mude a nossa visão, mude os nossos olhos, Senhor. Quantas vezes nós temos olhado para aquilo que é natural, que é passageiro, temos olhado, Senhor, para as circunstâncias, para os problemas, Senhor, e temos tirado o foco do principal, que é o Senhor. A Tua palavra diz que quando Pedro caminhava sobre as águas, enquanto ele olhou para o Senhor, ele andou sobre as águas. E quando ele percebeu o vento, que ele tirou o olhar do Senhor, ele afundou. Senhor, não nos deixa afundar. Abre, Deus, os nossos olhos espirituais para viver naquilo que é eterno, para buscar aquilo que é eterno e viver uma vida de fé com o Senhor. Não importa o que nós estamos passando, nós queremos declarar, Senhor, que o Senhor tem o controle absoluto, que o Senhor absolutamente está em tudo. O Senhor é o nosso Deus, e nós queremos viver, Paizinho, uma vida baseada, Senhor, na Tua palavra, de fé, Senhor. E que mesmo, Senhor, que a gente enfrente circunstâncias, mesmo que a gente enfrente problemas,
que nós possamos ter a convicção plena de que o Senhor está cuidando de nós, de que o Senhor já passou por isso, o Senhor já viu, e o Senhor sabe que o nosso futuro é vencedor, porque nós estamos no reino do Senhor. Leva-nos, ó Pai, a experimentar uma nova vida e uma vida diferente no Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, que essa casa seja uma casa de transformação, Senhor, e que vidas e vidas venham se render ao Senhor e venham te conhecer como Senhor absoluto da vida delas, e que cada um aqui possa ter experiências no Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, abre, Senhor, os nossos lábios, para que a gente aprenda como o Senhor a proferir a Tua palavra, a dizer que nós somos aquilo que Deus diz que nós somos, que nós vamos ter aquilo que o Senhor disse que nós vamos ter, porque é tudo para o Senhor, ó Pai. Tudo é do Senhor e tudo é para o Senhor, ó Pai. Oh Deus, em nome de Jesus. Gente, que todo mundo se colocasse em pé, por gentileza. Nós temos um privilégio, uma honra de servir na casa de Deus. Nós temos um privilégio e uma honra de ter o dono do ouro e da prata, de ter o dono da vida em nosso coração. E eu queria agora que você curvasse a sua cabeça e todo mundo, numa só voz, repetisse uma oração comigo nessa noite. Vamos lá? Com toda a força. Repita comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. Eu quero morar contigo. Eu quero uma mudança, eu quero ser diferente, eu quero caminhar segundo o Teu querer, eu quero caminhar segundo a Tua palavra, eu quero caminhar segundo o Teu chamado. Em nome de Jesus, me aceita em Teu reino, em Teus braços, em nome de Jesus. Eu queria agora, aquela pessoa que fez essa oração pela primeira vez, faz um sinalzinho para eu ver, só para eu ver, faz um sinalzinho. Se tiver uma pessoa que fez essa oração pela primeira vez, faz só um sinalzinho assim com a mão, seja corajoso. Amém, em nome de Jesus. Vem cá, eu quero te dar um abraço, vem cá, vamos aplaudir Jesus. Quem mais, gente? Quem mais? Levanta a mão. Quem mais? Quem mais? Vem cá, vem cá. Quero te dar um abraço. Vamos lá, gente. Vamos festejar que a festa no céu hoje. Glória a Deus. Quem mais? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Vem cá que eu quero te dar um abraço muito forte. Te receber nessa nova família. Vem cá, vem cá, vem cá. Glória a Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém, gente? Tem mais? Não tem? Gente, glória a Deus. A festa no céu hoje, por essas 3 vidas. E vocês que levantaram sua mão e tomaram esse ato de coragem, tem uma equipe preparada ali atrás para te conhecer um pouquinho melhor. Vai lá, a gente quer te dar um presente, a gente quer te conhecer um pouquinho mais e quer trazer você mais perto da gente para te conhecer cada dia mais, te amar, mesmo com os teus defeitos, te amar mais, porque Jesus te ama da forma que você é, e por te amar tanto, Ele traz a mudança na sua vida. Vamos louvar a Deus com mais um hino. Glória a Deus.